Olá pessoal, e aí? Vamos programar? Nesse estudo de fundamentos do C# 5.0, nós iremos estudar sobre operadores. Vamos lá? Então, o que são operadores? Um operador é um símbolo, memorize isto, é um símbolo que especifica uma ação que é executada em uma ou mais expressões. Então, é um símbolo que especifica uma ação que é executada em uma ou mais expressões. Na prática, pessoal, por exemplo, 3 mais 6. Mais é o símbolo, 3 e 6 são os operandos, e a expressão e 3 mais 6 é a expressão, ok? Então, o mais é o símbolo, 3 e 6 são os operandos, 3 mais 6 é a expressão, ok? Então, vamos lá. Na classificação de operadores, nós temos o operador que é unário. Isso significa que nós teremos apenas um operando. Então, vamos relembrar? Operando nesta operação, então, operando é o 3 e o 6. Se eu tenho apenas um operando, eu tenho apenas 3 ou 6, neste caso, desse exemplo aqui, tá ok? Então, olha só. Então, unário eu tenho um operando. Binário, eu tenho 2 operandos. Então, eu tenho 2 operandos aqui, ok? Ternário, nós trabalhamos com 3 operandos, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. É hora de praticar, tá? Nós vamos iniciar com operador unário, incremento e decremento. Eu criei o meu projeto, é um projeto simples, que é um projeto Console Application, então você pode vir no File, New, Project, e aí selecionar Console Application e criar o seu projeto, tá? Então, neste momento, nós vamos falar sobre operador unário, tá? Pessoal, qual é o operador unário que nós estamos acostumados a utilizar aí? Que nós sempre vamos utilizar com mais ênfase aí na linguagem de programação. É o operador de incremento e decremento. Como é que funciona isso? Pessoal, eu vou criar aqui em cima uma variável, ok? X igual a 0, tá? Nós vamos começar com ela. Nós trabalhamos o incremento. Se eu vier aqui e eu mandar imprimir o valor de x, você vai perceber que Ctrl F5, para ele rodar, o x é 0, tá ok? Pessoal, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, x mais, eu tenho o meu operando, que é x, e eu tenho 2 símbolos, que é o mais. Esse mais aqui, neste momento, ele atua como incremento. Então, ele vai incrementar 1 a minha variável x. Se eu vier novamente e imprimir o valor de x, você vai perceber que o valor de x passa a ser 1 e não mais 0. Por quê? Exatamente. Quando nós utilizamos dessa forma, nós estamos incrementando 1 ao x. Tá ok? E se nós quisermos decrementar, como é que nós fazemos? É só nós utilizarmos o menos. X menos, e nós diminuímos 1 de x. Se você vier imprimir, você vai perceber que x passou a ser 0 novamente. Ok? Então, tá aí, 0. Então, o x inicializou com 0, tá? Depois nós incrementamos, né? Utilizamos o operador de incremento, ele aumentou 1. Depois nós utilizamos o operador de decremento, ele utilizou 0. Tá? Pessoal, quanto aos operadores de incremento e decremento, nós ainda temos um detalhe interessante, tá? Que é exatamente a posição que vai aparecer o incremento, chamado de pós-incremento ou pré-incremento. Como seria isso? Pós, nós já sabemos que é o que vem depois, e é exatamente esse que nós já utilizamos. Mas ainda nós temos o pré, que ele vem como prefixo, tá? Que é o pré-incremento. Na prática, eu vou comentar essa linha de código aqui, então eu posso clicar exatamente aqui, ó, pessoal, nesse ponto aqui, ó, nesse link aqui, né? Comentar linhas selecionadas, ele vai comentar. Então, agora ele só vai imprimir novamente o quê? O 0, né? Que é lá em cima. Lembrando que o compilador, né? Que ele despreza exatamente o que está comentado, tá? Então, vamos lá. Se nós fizermos dessa forma, ó, vou incrementar exatamente o momento em que eu vou imprimir. Então, eu vou incrementar.
Quando nós fazemos assim, o que acontece, pessoal? Ele primeiro me retorna o valor de x e depois faz o incremento. Isso se chama de pós-incremento. E se eu quiser fazer o pré-incremento? Como é que funciona o pré-incremento, pessoal? Então, eu coloco exatamente os símbolos antes do nosso operando, tá? Então, como é que funciona? Ele primeiro adiciona 1 ao valor à variável x e depois retorna o valor da variável x para o meu console Writeline. Vamos na prática, então? Vou rodar aqui o nosso projeto. Olha só, pessoal. 002. Vamos ler? X é inicializado com 0. Aí nós viemos e imprimimos a variável x, ok? Que é 0. Beleza? Nós viemos aqui e imprimimos x e depois nós incrementamos x. Então ele vai primeiro me retornar o valor de x e depois vai incrementar. Por isso que continua 0, que é o mesmo 0 que nós inicializamos. Neste momento, pessoal, quando ele retorna o valor de x, que é 0, e depois incrementa 1. X na linha de baixo, nessa outra linha aqui, pessoal, x neste ponto aqui, x passa a ser a 1. E aí o que ele faz? Quando eu coloco o pré-incremento, ele primeiro incrementa o valor da variável x e depois retorna o valor dela. Neste ponto, x já é 1. Então, se x já é 1, ele vai incrementar e depois retornar o valor. Por isso que eu tenho o número 2 aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Operador de incremento, né? E decremento, que são classificados como unário. Tá bom? Vamos lá. Quais são os outros, pessoal? Vamos aqui voltar. Nós temos os operadores binários, tá bom? Nos operadores binários, pessoal, nós temos os aritméticos. Os aritméticos, eles são bastante utilizados, que é exatamente esse que você já está acostumado, tá? Então, eu vou fazer assim, para ficar melhor. Então, nós temos os operadores binários, ok? Então, o operador binário, pessoal, nós temos qual? Aritmético. Tá? Quais são os aritméticos, pessoal? Mais, menos, vezes, a divisão, tá ok? O módulo é utilizado aí com mais frequência, tá? Então, na prática, eu poderia, por exemplo, fazer assim. Eu vou utilizar agora uma outra variável aqui. Então, eu posso fazer exatamente assim, ó, float. Eu vou utilizar float y, tá bom? Então, float y é igual 3 mais 2, tá ok? Y é igual 3 menos 2, tá ok? Y é igual a 3 vezes 2, y é igual a 3 dividido por 2. Então, quais são os operadores aritméticos? Nós temos o símbolo mais, o símbolo menos, o símbolo de multiplicação, que é o asterisco, e o símbolo de divisão, tá ok? Que é a barra. Tá bom? E nós ainda temos o módulo que retorna exatamente o resto de uma divisão, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, se você quiser imprimir, você pode imprimir tranquilamente aí. Neste ponto, nós começamos assim, ó. Y recebe 3 mais 2, que é 5. Y recebe 3 menos 2, que é 3, que é 1, né? Então, 3 vezes 2 é igual a 6, e 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, basicamente é isso. Ok? Vamos lá. Y3 mod 2. O que é isso? O que é o módulo, pessoal? O módulo é o resto da divisão. 3 dividido por 2 dá 1. E resta 1. Tá? Na divisão resta 1. Então, aqui ele vai retornar 1. Caso você queira imprimir, você pode pegar a cada linha, pessoal, você pode pegar e imprimir o x para você, o y para você ver
qual é o resultado, ok? Então, se eu posso pegar o y aqui, ó, eu vou colar aqui, eu vou colar aqui, eu vou colar aqui e aqui, tá bom? Então, ele vai dar pra gente aí, né, todos os valores, tá ok? Então, vamos continuar, pessoal. De atribuição, bem, pessoal, o operador de atribuição é exatamente o igual, tá? Então, só vou escrever aqui qual é o de atribuição, é exatamente o igual, tá bom? Qual é o outro operador? Operadores compostos, tá? Então, compostos. Pessoal, como é que funcionam os operadores compostos? Os operadores compostos, pessoal, é uma mistura, né, de operadores aí. Eu vou utilizar o operador de atribuição com operadores aritméticos, tá bom? Como é que a gente faz isso? É bem simples, né? Por exemplo, se a gente quiser incrementar, utilizar incremento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, float C, tá? Então, eu tenho aqui float C, eu vou inicializar ele com 0, tá ok? E aí nós vamos começar a misturar mais igual a 5. C menos igual a 5. C vezes igual a 5. C dividido igual a 5. Ok? O que é isso, pessoal? O que ele faz aqui? Então, quando nós fazemos essa expressão aqui, que é o operador composto, que nós utilizamos dois operadores juntos, essa expressão aqui, pessoal, é a mesma coisa que nós colocarmos assim, ó, C é igual a C mais 5. Esse é como se fosse uma abreviação, tá bom? Ele funciona como abreviação para essa expressão aqui, que é o que? Eu estou querendo adicionar 5 à minha variável, tá bom? Neste caso, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, o operador de incremento. O operador de incremento é basicamente parecido com isso, só que eu incremento sempre 1, tá bom? Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, nós estamos incrementando 5, a nossa variável, tá ok? Então, operadores compostos está diretamente relacionado, tá, ao uso aí de mais de um operador, tá bom? Que é exatamente, por exemplo, nessa combinação aqui, nós utilizamos operadores aritméticos e o operador de atribuição, tá ok? Nós temos aí os operadores de comparação, tá? E os operadores de comparação são qual, pessoal? Eles são exatamente os que trabalham com booleano, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável booleana chamada b, que recebe, por exemplo, a expressão 2 igual a 3. Pessoal, para eu poder fazer, tá, uma comparação, neste caso aqui, utilizando o igual, neste ponto aqui da frente, onde eu tenho dois iguais, um após o outro, né, eu tenho, na realidade, um operador de comparação. Quando eu tenho apenas um igual no C#, é o operador de atribuição. Em outras linguagens, o operador de atribuição ele também é utilizado em alguns lugares, dependendo do contexto, como um operador também de comparação, tá bom? Neste caso, no C#, não. No C#, o operador de atribuição utiliza o símbolo igual e o operador de comparação utiliza dois símbolos iguais. Neste caso, se eu quiser comparar, verificar se eles são iguais, tá bom? Bem, se você quiser comparar, você pode comparar também, pessoal, se ele é diferente, utilizando exclamação igual. Então, eu posso verificar se ele é diferente. Ok? Colocar ponto e vírgula aqui. Tá? Bem, você pode verificar se ele é maior. Se ele é menor. Se ele é maior ou igual
se ele é menor ou igual tá ok? Então, o operador de comparação ele é utilizado dessa forma. Lembrando que o nosso operador, quando nós utilizamos os símbolos, tá? Por exemplo, nesse contexto aqui, utilizando aí dois operandos, né? E aí nós simplesmente unimos aí, utilizamos operador compostos, né? Operadores compostos, que na realidade são dois operadores juntos. Então, nós retornamos sempre um valor booleano, pessoal. Quais são os valores booleanos? É true ou false, ok? Só para você lembrar aí. Nós temos os operadores lógicos também, que na realidade nós utilizamos para operadores lógicos, tá? Que nós utilizamos aí para adicionar, né? Adicionar mais de uma expressão, tá bom? Para concatenar expressões, que seria como, por exemplo. Então eu tenho aqui um bool chamado H, ok? Esse bool se chama H. Eu posso fazer muito bem, pegar uma expressão que seja verdadeira e verificar, por exemplo, se uma outra expressão é falsa. Eu posso utilizar o operador lógico. Então, pessoal, o que ele vai fazer neste caso aqui, o operador lógico? Se essa expressão for verdadeira, ele vai verificar a outra expressão, tá? Na prática, por exemplo, eu, verificaria se 3 é igual a 3 e aqui, por exemplo, eu posso utilizar se 3 é igual a 2. Pessoal, o que nós precisamos que você entenda? Exatamente a questão do operando. Significa que aqui pode ser uma variável? Sim, perfeitamente. O 3 aqui pode ser uma variável? Sim, pode ser uma variável. O que nós temos que levar em consideração é quantos operandos nós utilizamos. Bem, se você voltar aqui nos textos anteriores, nós estamos trabalhando com operadores binários. Então, significa que nós temos que ter 2 operandos. E no meio, pessoal, entre esses 2 operandos, nós temos que ter o símbolo que vai resolver o problema dele. Tá ok? A da ação. Então vamos lá. Esse é de igualdade. Eu estou utilizando para verificar um e outro, tá? E aí você tem que ter bastante cuidado neste ponto, tá bom? Bastante cuidado, e eu vou te falar por quê. Porque, por exemplo, eu posso ter aqui ou, tá? Ou a negação, ok? Pessoal, esse E aqui, então é como se eu dissesse assim, ó, o Caleb e o Kalil vão à coordenação, então é o Caleb e o Kalil, ok? Se eu dissesse assim para vocês, ó, o Caleb ou o Kalil vai à coordenação, significa que um ou outro poderá ir. Poderão ir os 2 ou pode ser um ou outro. Tá ok, pessoal? Lembrando que, quando eu faço esse tipo de verificação, significa, por exemplo, para essa expressão aqui me retornar verdadeiro, essa tem que ser verdadeiro e essa tem que ser verdadeiro. Neste caso, por exemplo, H neste ponto aqui, H seria o que, pessoal? Seria falso. Por quê? A primeira expressão é verdadeira e a segunda não é verdadeira. A segunda é falsa. Por isso ele me retorna falso. Na linha de baixo, pessoal, eu utilizo um ou outro. Significa que se um dos 2 forem verdadeiro, o meu resultado vai ser verdadeiro. Tá ok? E no outro, eu tenho o resultado e após o resultado, eu nego ele. Tá? Utilizando aí a exclamação. Então, se isso aqui me retornar um verdadeiro, significa que eu posso mudar, tá ok? Inverter os valores. É por isso que nós utilizamos a exclamação. Tá? Pessoal, operador bit a bit, tá? Nós estudaremos aí em um outro momento, tá? E aí nós vamos utilizar agora o ternário, tá? Que é mais simples de nós estudarmos. Nós ainda temos aí, por exemplo, o operador no qual nós temos aí esses operadores, outros operadores unários, pessoal. Nós temos esses operadores de deslocamento, que é o bit a bit,
mas que neste momento não se faz necessário nós estudarmos, tá ok? Vamos fazer exatamente o que nós geralmente utilizamos na prática. Então, agora é operador ternário. Então, nós temos aí o ternário. Tá? Pessoal, no operador ternário, o que nós podemos trabalhar aí com o operador ternário? Bem, nós podemos utilizar, por exemplo, o condicional, né? O operador condicional, tá bom? Qual é o operador condicional aqui, pessoal? O operador condicional aí, né? É o que? Interrogação, 2 pontos, tá? Significa, lembrando que eu tenho que ter uma expressão verdadeira antes da minha interrogação, tá ok? Eu tenho que ter um operando de retorno aqui, um operando antes dos 2 pontos, que vai me indicar se foi com sucesso, né, a minha condição, e um outro após os 2 pontos que vai indicar se é falsa a minha instrução, tá? Então, na prática, vamos lá. Na prática seria assim, pessoal. Então, eu tenho aqui uma variável, se chama int d, ok? Ou int t. Então, vamos lá. Se eu colocar true, pessoal, aqui na minha expressão, eu coloco interrogação, eu coloco valor, 2 pontos, outro valor, tá? Lembrando, então, que true aqui, se, por exemplo, se a expressão que tiver aqui for true, a primeira opção me retorna. Se a expressão que tiver aqui for false, a segunda expressão me retorna, ok? O segundo valor aí retorna para a gente, tá? Na prática, pessoal, como é que seria isso? Seria exatamente assim, ó. Então, suponhamos, eu tenho lá 2 é igual a 2. Eu vou utilizar o operador ternário, ok? Interrogação, eu vou retornar 3 ou 6. Tá? Então, pessoal, 2 é igual a 2? Sim, então ele sempre vai me retornar 3. Tá? Então, basicamente é isso. No operador ternário, eu tenho aí o operador condicional, em que ele verifica uma expressão. Se a expressão for verdadeira, ele coloca a primeira posição, senão ele coloca a segunda. Tá? Pessoal, isso aqui é o que basicamente nós utilizamos aí na programação, né? É o que você vai verificar aí, que você vai utilizar bastante. Então, nós temos o incremento e o decremento, nós temos aí os aritméticos, nós temos o de atribuição, nós temos de comparação, lógico, e o condicional, que a gente sempre vem utilizando aí, pessoal, com prática, com mais frequência aí na hora de programar, tá ok? Os outros bit a bit, quem tiver interesse, a gente monta aí um vídeo específico para ele, tá bom? Para os operadores de bit a bit, a gente pode ver aí o operador no coalesce, nós podemos ver aí outros operadores unários e assim por diante. Tá ok? No próximo vídeo, pessoal, nós vamos ver aí um pouco sobre string, tá? Então, fique conosco, se inscreva, tá? Qualquer dúvida, mande um e-mail para kakaru.dev@gmail.com. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Autor desconhecido, até mais.